Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Lobac, eu sou colecionador e no vídeo de hoje, dando sequência a esse novo formato, eu vou concluir a minha análise da semana 4 com o jogo que aconteceu ontem entre Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers, fazer um balanço de como ficou cada divisão e uma previsão da semana 5 que está chegando. Muito bem, eu errei. Eu havia apostado ali numa vitória do Las Vegas Raiders. Essa vitória poderia até ter acontecido, a gente viu ali uma mudança de postura depois do intervalo, mas acontece que o primeiro e o segundo período foi um massacre, né? Foi um jogo de um lado só, o Justin Herbert dominando. A gente viu também muitas corridas do Austin, né? O Austin Ekeler e o Jared Cook, que já tem essa sintonia aí conhecida com o Justin Herbert, funcionando muito bem esse ataque que é muito dinâmico, então isso consegue confundir um pouco, né, a organização da defesa, e funcionou muito bem no jogo de ontem. A gente viu ali uma dificuldade também do front seven dos Raiders de se organizar para conseguir pressionar o Justin Herbert, né? Poucas vezes eu vi ele incomodado no pocket. Aconteceram algumas situações, mas isso poderia ter sido mais intenso. Acredito que não teria aberto uma distância tão grande assim no placar ainda antes do intervalo do jogo. De toda forma, a gente viu uma boa reação do Las Vegas, né? Infelizmente, aquela campanha que teve um passe longo do Carr, ela não deu em nada, o field goal foi perdido, e ali, depois daquele field goal perdido, para quem viu o jogo, eu acredito que toda a motivação do time, ela acabou. Muito bem, então fechamos assim a semana 4, eu já fiz a análise da semana 4, o vídeo está aqui se você não viu, você pode ver aqui na descrição ou no card. E agora, como que a gente fica então em relação às divisões, né? Começando aqui pela Conferência Americana, a gente fica com a AFC Leste, o Bills liderando, né, seguido por Dolphins, Patriots e o Jets em último. A AFC Oeste, a gente tem o Chargers liderando, seguido por Broncos, Raiders e os Chiefs em último, o que é uma coisa absolutamente inesperada. AFC Norte, Bengals liderando, seguido por Ravens, Browns e Steelers em último, o que, na minha opinião, já era esperado. E a AFC Sul, Titans liderando, seguido por Texans, Colts e Jaguars. Essa divisão é uma loucura, né? Mas enfim, agora passando para a Conferência Nacional, a gente já tem o Cowboys liderando a NFC Leste, seguido pelo Washington, o Eagles e o Giants. Na NFC Oeste a gente tem o Cardinals, né, soberano aí liderando, seguido por Rams, Seahawks e 49ers em último. E a NFC Norte, o Packers liderando, seguido por Bears, Vikings e Lions. E a NFC Sul, o Buccaneers liderando, seguido pelo Panthers, o Saints e o Falcons em último novamente. Então, o que a gente tem aqui de interessante para a semana 5? A gente já começa com um confronto divisional muito interessante, né, que vai acontecer no Thursday Night Football, e tem jogos aí que são sensacionais, né? Para início a gente tem o Los Angeles enfrentando Seattle, e eu acredito que esse jogo ele pode ser um pouco além das expectativas, né? Geralmente, quando a gente fala sobre um confronto divisional, envolve-se muita coisa, mas a gente também tem que ter em mente que dentro de um confronto divisional, você conhece muito bem as armas do seu oponente, ou pelo menos deveria conhecer para que você pudesse se preparar para elas. O confronto divisional ele é o mais importante da NFL porque ele garante a sua continuidade, né? Ele garante que você avance para os playoffs. Então, dentro da divisão, existe essa rivalidade, né, que em alguns casos ela é histórica, mas ela é muito importante para a saúde da competição, né, para que a liga continue competitiva. E eu acredito que esse confronto, especialmente, ele promete, e eu ficaria de olho aqui, embora seja um confronto já com um histórico positivo para o lado de Seattle, né, eu acredito aqui nesse jogo numa vitória de Los Angeles. Muito bem, avançando para os jogos de domingo, a gente tem aqui New York Jets enfrentando o Atlanta Falcons, talvez o jogo menos interessante aqui do domingo, mas a gente nunca sabe, né? NFL é uma caixinha de surpresas, vai que acontece uma coisa aqui, vai que New York embala outra vitória, ou que o Atlanta Falcons consegue sair desse buraco, não sabemos, né? Green Bay visitando Cincinnati Bengals, Detroit, né? Mais um confronto divisional aqui, Detroit Lions enfrentando o Minnesota Vikings em Minneapolis, Denver enfrentando Pittsburgh Steelers, Miami enfrentando Tampa Bay Buccaneers aqui
É muito difícil a situação de Miami, eu já posso adiantar aqui e prever uma vitória de Tampa Bay, a menos assim que aconteça alguma coisa muito inesperada. New Orleans Saints enfrentando o Washington Football Team, eu já ia falar Washington Redskins, e aqui eu não sei o que pode acontecer nesse jogo, tá? Esse jogo aqui de domingo é um jogo muito interessante, é um matchup que eu quero ficar de olho, e na análise da semana 5 a gente deve ter alguma surpresa aqui. Se fosse fazer um apontamento, eu diria que o Taylor Heinicke aqui ele tem uma oportunidade de realmente consolidar essa grande expectativa que está se criando em cima dos últimos resultados dele. Esse jogo aqui vai ser muito importante para o Washington, é claro que vai ser importante também para New Orleans, mas eu acho que para o Taylor Heinicke especialmente, esse jogo vai ser muito importante, então vamos ficar de olho nesse confronto. Philadelphia Eagles e Carolina Panthers aqui, o Panthers eu acredito que seja favorito, embora eu ficaria muito contente de ver o Jalen Hurts conseguindo desenvolver bem o seu trabalho. Tennessee Titans enfrentando Jacksonville Jaguars, mais um jogo aqui que eu não tenho uma expectativa muito grande. New England Patriots enfrentando Houston Texans, New England aqui para mim é favorito. O Chicago Bears enfrentando o Las Vegas Raiders, aqui eu acho que o Chicago Bears vai apanhar um pouquinho, tá? Embora o Las Vegas Raiders ele tenha perdido ontem, eu acredito que isso pode servir até como um motor, uma engrenagem aí, e uma motivação para bater o Chicago. Vai ser um grande desafio, vai ser lá em Las Vegas e o Justin Fields, ou quem for o titular, né, vai ter um desafio pela frente, tá? O Cleveland Browns enfrentando o Los Angeles Chargers, e aqui novamente eu vejo um grande confronto. Se você fosse escolher um jogo aí dessa tarde de domingo para assistir, eu diria que seria esse jogo aqui, porque, poxa, a gente tem duas grandes equipes aqui se enfrentando, e o Cleveland Browns aqui vai ter um desafio, eu acredito, pode provar ainda mais o seu valor, mas eu acredito numa vitória ainda dos Chargers, pode vir aí embalado dessa última vitória em cima dos Raiders, então não sei o que pode acontecer aqui, vai ser um jogo muito interessante. New York Giants vai lá em Dallas enfrentar os Cowboys, né, no Arlington, e eu acho assim, esse jogo aqui, cara, se não for uma vitória muito contundente do Dallas Cowboys, tudo que a gente imaginou sobre esse time pode ser questionado, tá? Porque não faz sentido o New York Giants oferecer alguma resistência aqui diante do Dallas Cowboys por tudo que a gente tem olhado dos dois lados da moeda, independente da vitória que os Giants tiveram no overtime agora. Então assim, eu aposto aqui com tranquilidade no Dallas e vai ser uma surpresa muito grande caso isso não aconteça. São Francisco 49ers enfrentando o Arizona Cardinals, aqui a gente tem um jogo também que pode ser desafiador para São Francisco, mas eu tô acreditando aqui que o Cardinals vai embalar e vai abrir um 5-0 e vai ser uma campanha aí muito consistente, né, muito sólida. Tô acreditando aqui numa vitória do Arizona, mas seria interessante, né, se o San Francisco 49ers conseguisse bater o Arizona. Seria mais interessante se isso acontecesse, mas eu estou apostando na vitória do Arizona. E agora a gente chega sem dúvida no melhor jogo, né, da semana 5 e talvez até o melhor jogo dessa temporada, tá? Que é o Buffalo Bills enfrentando o Kansas City Chiefs, embora os Chiefs estejam, né, em último lugar na sua divisão, os Chiefs, né? Então a gente está falando de Patrick Mahomes, a gente está falando de um time que tem um poder ofensivo muito grande e, por outro lado, uma defesa que cede muitos pontos. Isso aqui é um problema terrível e eu acredito aqui que o Josh Allen vai poder tirar muito proveito disso, tá? Porque uma coisa é você conseguir ganhar de times que, embora tenham poder ofensivo, eles não têm capacidade de deixar o Patrick Mahomes fora do campo, né? Times que não têm uma defesa muito consistente. Não é o caso aqui, tá? E além disso, se mesmo equipes, né, como o Philadelphia Eagles nessa semana consegue fazer uma pontuação alta em cima do Kansas City Chiefs, a gente pode lembrar aqui até do jogo da temporada passada contra o Oakland Raiders, né? Eu vejo aqui o Buffalo Bills brilhando, tá? E afundando o Kansas City ainda mais na sua divisão. Eu torço por isso, inclusive. Estou torcendo aqui para o Buffalo Bills bater o Kansas City Chiefs. E aí, fechando, a gente vai ter esse Monday Night Football, que vai ser o Indianapolis Colts
contra o Baltimore Ravens. Aqui eu acho muito difícil, né, o Colts conseguir alguma coisa, praticamente impossível, falando assim estatisticamente, né? Então a gente tem quase que uma vitória certa do Baltimore Ravens, e se isso não acontecer vai ser uma grata surpresa, porque o Carson Wentz realmente vai aqui ressurgir das cinzas, né, se ele conseguir essa vitória, e pode, como eu disse no vídeo anterior, ressignificar a temporada do Indianapolis Colts. Muito bem, pessoal, essa foi a minha opinião. Essa rodada eu achei incrível, essa semana 4, mas eu acredito que essa semana 5 tem aqui jogos ainda mais assim interessantes, né, mais divertidos e mais desafiadores, então eu estou esperando muito por essa semana 5. Se você quiser deixar a sua opinião, deixa aqui embaixo a sua crítica, o seu comentário, a sua pergunta, e você também pode deixar as suas apostas aqui para essa semana 5, e quando começar aí a semana 5 a gente vai conversando nas redes sociais, vamos vendo aí o que vai acontecer, e eu encontro vocês no vídeo de análise, né, da semana 5. Eu pretendo fazer sempre 2 vídeos, um vídeo na segunda-feira, depois do Thursday Night e dos jogos de domingo. E nesse vídeo de segunda-feira eu pretendo sempre fazer uma análise do jogo de quinta e de domingo e uma previsão do Monday Night. E depois do Monday Night, sempre na terça-feira, fazer uma análise do que aconteceu nesse último jogo de segunda e uma previsão da semana que vai iniciar, como a gente está fazendo agora. Então, se vocês acharem esse formato interessante, deixa a opinião aqui embaixo. Caso contrário, a gente vai tentando adaptar para ficar o melhor possível o vídeo, tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para o seu amigo, e para ver mais conteúdo como esse, inscreva-se aqui no canal, assine as notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. Então é isso, eu encontro vocês no próximo vídeo, um forte abraço!